Antes das câmeras serem ligadas, já existiam histórias sendo escritas. Histórias que ninguém via, batalhas travadas no silêncio, mulheres tentando permanecer fortes enquanto carregavam dores que o mundo nunca percebeu. Mas existe um momento em que tudo muda. O momento em que uma mulher decide não esconder mais a própria voz. O momento em que ela entende que a sua história não é por acaso, mas um testemunho vivo para a glória de Deus. Esse documentário nasceu para revelar histórias e mensagens que vão transformar vidas. Cada olhar, cada lágrima, cada sorriso, cada palavra registrada aqui carrega anos de processos, perdas, reconstruções e recomeços. Carrega mais do que isso, carrega a presença de Deus em cada palavra, em cada ação, em cada momento registrado aqui. Tudo isso revela um grande movimento de mulheres que estão se levantando para impactar as nações. Porque quando uma mulher decide viver a cura, ela se levanta para gerar transformação e cura na vida de milhares de outras mulheres. Eu era uma mulher arrogante, não era nada humilde, orgulhosa excessivamente. Por uns eu era adorada e por outros criticada no meu comportamento, na minha conduta, por esse excesso de orgulho, arrogância, soberba em mim mesma. Hoje eu sou filha amada do poderoso da nação, do soberano da nação, Abba, meu Pai, o Deus que tudo pode. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Jó 42:22. Eu e minha família, eu e meu esposo, nós tínhamos um conglomerado de empresas e era escola. Alcançamos polo universitário, graduação e pós-graduação. Em virtude do Covid, a pandemia, nós declinamos. Nós perdemos todos os nossos alunos, os nossos colaboradores, parceiros, funcionários, nós fomos à falência. E esse foi o momento no nosso declínio financeiro, nós que tínhamos do melhor, comíamos do melhor, vestíamos do melhor, já patrimônios conquistados com muito esforço, viemos da pobreza extrema, eu e meu esposo, e alcançamos com Deus, que servimos hoje, o melhor dessa terra. Eu nunca imaginei me tornar pastora do Senhor. Foi um momento em que eu me encontrei com Ele. Este é o meu propósito. Nós, para a honra e glória dele, alcançamos a glória da segunda casa, que é muito maior que a primeira. Nós reabrimos a nossa escola, ela continua funcionando e nós construímos uma igreja cristã Rei da Glória. Foi um chamado profundo, é um desígnio eterno do Senhor, cumprindo a vontade dele. Esse livro eu escrevi em momentos solitários, porque além do declínio, nós alcançamos a bênção dele para a nossa segunda flecha, que é o nosso segundo filho, Mateus Benício, em meio a ele chorando, em meio a viver por escolha, por decisão. Eu resignifiquei a minha alma, me reencontrei comigo mesma e eu redirecionei a minha identidade em momentos inexplicáveis, dificílimos, até mesmo para escrever, o nosso filho chorando, eu, meu esposo, minha filha mais velha, Victória, meu esposo Vinícius, o criando com muito amor e carinho e empenho. Via eu pregando no Instagram do zero. Eu gostaria de reportar que eu comecei no Instagram, o Ministério Pastoral, no Instagram, de 0 lives, 0 comentários, 0 compartilhamentos. Hoje eu já tenho muitos seguidores, para a honra e glória dele, nada é para mim. A glória sempre será dele e por ele, o Rei da Glória. E em virtude daquele declínio, nós alcançamos a construção da Igreja Cristã Rei da Glória. E foi um momento que eu fui chamada para esse propósito, haja vista de que foi no solitário, foi em momentos na madrugada que eu escrevia o livro. Venho de uma raiz profunda de uma mulher, a minha mãe, de fé, de coragem e especialmente de muito amor a Deus, que é
minha Mãe eterna, ela está viva. O meu chamado veio para ajudar pessoas a se transformar. Mulheres a um novo nível, a uma nova estação, a uma estação de que é possível encontrar aqui nesta vida, nessa esfera, um chamado sendo cumprido com amor, dedicação, empenho e servir no ministério pastoral, orientar pessoas, famílias, para a glória dele. Meus pais, Maria Helena e Valdemir, eles sempre foram, como a Bíblia Sagrada, me norteando a minha identidade em Cristo, em Deus. Não te perde de ti mesmo, resignifica essa identidade. Você quer viver o novo? Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu haveria a Marluce do passado como uma discípula. Em Mateus, eu a encorajaria a se tornar uma mulher virtuosa e eu diria para ela: Marluce, você quer se tornar uma mulher virtuosa? A mulher virtuosa de Provérbios 31:10 perguntaria para ela: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis, ao de finas joias, para que ela tivesse encontro com Deus. E a mulher, se ela fosse casada, como eu sou já há 21 anos, a convidaria a conhecer o Senhor e a honrar o seu esposo e a sua casa, o seu lar. Eu era uma pessoa apreensiva, tímida, tinha muita vergonha, me escondia. Hoje eu me tornei uma pessoa mais alegre, mais feliz, porque eu decidi posicionar, a não ficar na dor, e sim ressignificar. Foi o momento que eu tive um encontro com o Espírito Santo. Naquele momento, num grupo de oração, eu tive uma ressignificação de tudo que eu vivi. Que eu não era aquela dor, né, que eu vivi. Aquilo ali, Deus estava comigo. Ele estava cuidando de mim, né, me ensinando a ser forte. E para mim poder olhar a minha dor com outros olhos. Me ensinando a ser mais forte. Ali eu estava sendo lapidada. Hoje eu entendo que o meu propósito é fazer um trabalho com mulheres. Porque eu entendi que o que eu passei e a minha superação é um exemplo para poder estar ajudando outras mulheres a se levantarem, edificando. Para mim, escrever esse livro foi um presente de Deus. Há muitos anos, dentro de mim, do meu peito, batia uma vontade de escrever um livro. E eu só ficava pensando que dia esse ia chegar. Qual dia, né, que iria chegar. E até que enfim chegou. Mas eu penso que Deus ele vai moldando a gente para termos maturidade no momento certo de passar aquilo que Ele quer que a gente passe para poder ajudar outras pessoas. Coragem. Deus não te deu espírito de medo, e sim de ousadia para correr atrás, batalhar por aquilo que você quer, aquilo que você determina. Eu fui uma menina que passou por muitas dificuldades, muitos desafios, mas eu sempre acreditei nos sonhos, eu sempre acreditei que a dedicação, o esforço e que o trabalho devolvem e que cedo ou tarde a gente colhe aquilo que planta. E eu procurei plantar coisas boas, eu procurei me dedicar, procurei me esforçar. A vida também exigiu isso de mim, mas graças a Deus eu consegui conquistar muitas coisas. Deus me abençoou com uma família muito abençoada. Deus me deu um marido maravilhoso, 3 filhos que são uma bênção na minha vida. E também a dedicação, o esforço, o comprometimento abriram portas, né? Deus me consolidou no meu trabalho. E eu me tornei uma mulher realizada na medida do possível. Alguém feliz, realizada, porém, que ainda buscava algo mais profundo. Depois de conquistar algumas coisas, depois de conseguir me consolidar na carreira, depois de ter minha família formada, né, de ver meus filhos crescendo,
E quando a gente vai chegando ali também perto da meia-idade, a gente vai sentindo que a vida é mais do que conquistas financeiras. Eu decidi mudar quando eu senti um chamado no meu coração, que falava mais profundo, uma vontade, uma necessidade de trabalhar com pessoas, de ouvir, de me conectar com pessoas, de poder ajudar. Na verdade, eu já trabalho com pessoas, porém, no ambiente corporativo, eu percebo no dia a dia que as pessoas são muito mais... que a vida é mais do que a nossa performance, do que a vida material, e que as pessoas têm a sua essência, que as pessoas têm a sua necessidade. Então eu senti um chamado de mudar, de me aprofundar mais, de conhecer mais sobre pessoas, de estudar. Resolvi mergulhar nesse universo de psicologia, de comportamento humano, de terapia. Então eu decidi mudar nesse momento da minha vida. Eu entendo que o meu propósito é ajudar as pessoas, é ouvir pessoas, começando de dentro da minha casa, começando do meu lar, né, da minha família, estar mais presente, viver por eles e para eles, e também poder ouvir as pessoas e poder ajudá-las nas necessidades que elas tiverem, na cura de traumas, na cura de seus dilemas, né, seus bloqueios, daquilo que muitas vezes, principalmente mulheres, eu sinto que o meu chamado é mais que mulheres, principalmente ajudar a eliminar alguns pensamentos negativos que tem sobre si, alguns bloqueios que tem sobre si, tanto no âmbito da psicologia quanto no âmbito espiritual, entender que Deus tem algo para nós, independente do que nós passamos, que nós vivemos. O livro apareceu para mim justamente nesse momento em que eu passava por esse processo de mudanças. Então foi uma confirmação de Deus. Escrever ele para mim foi um presente. É claro que dói um pouquinho assim relembrar algumas coisas do passado, dar uma mexida, mas foi um presente valioso, uma oportunidade que Deus me apresentou. Na verdade, como uma confirmação de respostas que eu estava buscando de Deus. Eu tenho certeza que a mensagem desse livro ele vai alcançar muitas vidas, vai abençoar muitas pessoas, vai ajudar outras pessoas também a encontrar respostas que procuram e pode auxiliar trazendo respostas para perguntas, trazendo aprendizados, devido às várias experiências que tem no livro, né? Exemplos de vida, de superação, então eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas. Confie, acredite nos seus sonhos, lute, batalhe, mas principalmente confie em Deus, porque Ele tem o melhor para você, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu era uma pessoa que acreditava que eu tinha um potencial. Mesmo achando que eu era muito pequena, né? Mas eu acreditava que eu carregava algo, porém eu não era posicionada. Hoje eu me tornei uma pessoa firmada na identidade que Deus declarou sobre a minha vida. Tenho falado muito isso aqui porque hoje eu estou vivendo a identidade que Ele sonhou para mim, que Ele declarou sobre a minha vida. Não aquilo que eu queria, mas aquilo que Ele quer. E é maravilhoso a gente viver aquilo que Ele tem para nós. Então, o momento que fez eu decidir mudar é que doía mais eu ficar na posição escondida, com a minha identidade escondida, do que eu revelar ela. Porque a gente acha que vai dar trabalho, vai doer, né, a mudança, né, o posicionamento, mas a gente ficar na posição dói mais, né, quando a gente fica estagnada naquilo. O meu propósito é despertar o valor, né, da identidade posicionada em Deus, em mulheres que se sentem pequenas, trazer elas olharem para dentro de si, entender que nós somos filhas e que nós nascemos já com uma identidade firmada nele, ajudar as mulheres a descobrir o seu propósito em Deus, encontrar a sua identidade em Deus. Tem sido, assim, um divisor de águas na minha vida. Confesso para você que não é um sonho, nunca foi um sonho ser autora, ser escritora, mas é o sonho de Deus para minha vida. Ele sonhou isso para mim, né? E eu estava até compartilhando com alguma das meninas que é tão maravilhoso quando a gente vive os sonhos dele e não os sonhos da gente. E quando a gente vive os sonhos dele, a gente passa a sonhar junto com ele, né? E tem sido assim surreal, transformador
porque eu entendo que eu não sou aquilo que eu faço. Porque na minha profissão, como cabeleireira, né? Ai, a Moniela é cabeleireira. Não sou o que eu faço. Eu sou aquilo que Deus declarou para minha vida. Eu sou muito mais que isso. Eu já nasci com essa identidade. Eu não estou atrasada, que eu estou no processo, né? E que tudo há um tempo determinado por Deus. Há um propósito. Eu falo que a gente caminha dando passos a passos e durante esses passos que nós vamos dando, Deus vai revelando durante o processo, revelando a nossa identidade, revelando aquilo que Ele tem para nós, nos trazendo maturidade, que é o importante. Eu falo assim, que quando a gente descobre quem nós somos, o nosso propósito para qual a gente foi chamada e para onde nós estamos indo, aqui nesse lugar a gente já gera uma maturidade. Isso facilita, porque a identidade revelada, ela gera um posicionamento, e o posicionamento, ele revela o propósito. Eu era uma menina insegura, uma menina com muitos traumas, através da ausência, através do abandono, através dos medos que me trouxeram muitas crenças limitantes. E através do livro eu pude identificar minha identidade e curar em Cristo Jesus, para que eu pudesse ser sarada e assumir um papel como mãe, como esposa, como filha de um Deus vivo que me guarda, que me cuida, que me protege, e que precisava restaurar tudo aquilo que eu passei para edificar e trazer uma fé e um propósito nele. Toda mudança, ela nos tira da zona de conforto, né? Toda mudança, ela vai nos desafiar, mas a gente precisa se desafiar, porque os mesmos resultados, eles vão nos levar a continuar na mesma vida. Através do convite da editora, através de uma decisão de uma mudança, porque eu precisava trazer a mulher que o Senhor precisava que eu fosse para cumprir um propósito, porque muitas vezes a gente quer ganhar o mundo lá fora e esquece que a nossa família lá dentro, os nossos filhos, eles acabam perdendo devido à nossa ausência, e muitas vezes a gente está presente, mas está fora. E através dessa decisão de me posicionar, de assumir uma identidade de uma mãe que precisava viver com os seus filhos, ter memórias que vão construir um legado, estar presente com eles, que me fez ter essa decisão e, através do livro, trazer a minha história, a minha mensagem e dizer que a dor, ela é apenas um processo para aquilo que Deus deseja transformar nas nossas vidas. Esse livro, ele, no começo, ele me trouxe uma emoção, né? Eu me senti muito privilegiada, era um sonho meu da infância, e quando eu decidi, me posicionei, eu tenho certeza que algo em mim floriu. Eu acredito que eu já carregava algo que tinha esse desejo de despertar mulheres, de transformar a cura. E todo aquele processo de dor, de abandono, de rejeição, de insegurança, me fez aprender e a valorizar a bondade do Senhor. Que em muitos momentos, por mais que eu estivesse me sentindo sozinha, eu não estava sozinho. O Senhor estava guardando a minha vida, Ele estava me dando direção. Através de toda a estrutura da editora Legado, de todas as pessoas que puderam contribuir, isso se tornou ainda mais especial, né? Então, foi uma decisão que não foi fácil. Teve momentos que, quando eu comecei a escrever o capítulo, muitas reviravoltas, dificuldades, e eu pensava, eu acho que eu não vou conseguir. Eu achava que eu não seria capaz. E muitas vezes a gente se limita pelo julgamento, pelo medo das pessoas, pela necessidade de aceitação. Mas o principal é a gente buscar confiança no Senhor. E eu apenas decidi obedecer e confiar que, de alguma forma, a minha história, as possibilidades do que Deus me permitiu viver, poderia trazer um despertar para todas essas mulheres. E assim como o Senhor me encontrou, Ele vai encontrar essas mulheres para trazer cura, para trazer milagre, que nada acontece por acaso, não existem circunstâncias quando Deus está no controle das nossas vidas. Nós precisamos confiar, nós precisamos obedecer, e eu creio que esse livro vai impactar muitas mulheres, porque vai despertar o desejo de mudança, o desejo de entender que a dor, ela não nos pertence.
que a ausência é apenas um sentimento onde vai ser curado. E pelo nome de Jesus, pelo sangue dele que já foi derramado, nós vamos ter a autoridade de viver a história que o Senhor deseja transbordar na nossa vida, com verdade, com profundidade, mas principalmente com intimidade, num Pai que ama e restaura a nossa identidade. E para mim estar aqui é um desafio. Eu não estou com a minha família, o meu marido, os meus filhos não estão. Mas para que eu estivesse aqui hoje, eles estão lá, levantados em oração, intercedendo. E eu creio que é um início. Então, Charles, meu amor, muito obrigada. Obrigada, Valentina, Frederico, Victória. Vocês têm uma mãe que ama vocês e que ama Jesus. E por isso que eu estou aqui, para transformar a minha vida e poder transformar a nossa casa. O nosso lar tem Jesus e por isso que nós estamos aqui. A Dejane do passado era uma Dejane completamente perdida. Eu digo que como se eu estivesse vagando. Eu vivia rotulada dentro daquilo que as pessoas falavam que eu era. E eu não vivia verdadeiramente a minha identidade. E aí, diante do deserto, diante das forjas que acontecem sobre a nossa vida, nós vamos entendendo que a nossa identidade ela tem que ser moldada pelo Espírito Santo de Deus, pelo Senhor. E aí, a partir desse momento, a gente começa a viver verdadeiramente o nosso eu. Aquele eu que o Senhor nos trouxe para esse mundo. E a partir daí, eu comecei verdadeiramente a viver essa Dejane que está aqui hoje. E essa questão do livro, eu digo para você que eu era uma pessoa completamente diferente, cheio de amarras, perdidas, com uma crença de merecimento muito pequena. E hoje eu digo que a partir do momento que você escreve, que você coloca ali aquilo que te causava dor e que gera cura para você, você começa verdadeiramente a viver uma nova história, uma história linda. Por muito tempo eu me culpei. Por muito tempo eu estive no controle. Controle aquele que não é meu. Controle aquele que é do Senhor. E por muito tempo, por algumas questões que aconteceu sobre a minha vida, eu me sentia culpada daquilo. Vem toda, a questão mesmo da cura, vamos falar assim, do trabalhar do Senhor sobre a nossa vida. Eu começo a entender que eu posso até planejar, mas é o Senhor que define o nosso destino. E aí eu entendo que Ele sempre vai estar no controle. Nunca será sobre a Dejane, nunca será. Será sobre Ele, sobre o que Ele faz em mim como instrumento dele. Meu propósito esse de iluminar vidas, começando pela minha vida, trazendo essa luz, que é o Senhor, entender que Ele é o centro de tudo. Nunca será sobre a Dejane, sempre será sobre Ele, o que eu carrego, sobre a presença dele verdadeiramente. Então, meu propósito é iluminar vidas, trazer, vamos falar assim, para mulheres, famílias, pessoas que elas se reencontrem. Porque através de um cenário improvável como o meu, de uma situação que estava, vamos falar assim, que tentaram me calar, tentaram, vamos falar, me silenciar, me apagar, eu me levanto e eu estou pronta verdadeiramente para poder viver aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida, aquilo que Ele tem como desejo, para que eu possa realmente iluminar outras pessoas. Falar sobre esse livro e dizer hoje que ele já está sendo, vamos falar, concluído, daqui a pouco é o lançamento, eu digo que há 4 anos atrás houve uma profecia. Era 12 de abril de 2022 e eu recebi um áudio de um grande amigo me dizendo que ele me via eu escrevendo um livro. Livro esse que não seria sobre mim, mas seria sobre o que o Senhor iria fazer sobre a minha vida. E 2022 foi o ano mais difícil da minha vida e da minha família. Foi um deserto muito grande, foi um forjar muito grande. E por muito tempo eu dizia que eu não queria mais esse 2022 sobre a minha vida. E hoje eu entendo que foi nesse 2022 que hoje se torna, o capítulo desse livro, que eu vi verdadeiramente que eu fui forjada, que eu fui cuidada. Por quê? Sim, porque antes eu falava do Senhor, daquilo que as pessoas falavam para mim, das histórias, dos testemunhos que chegavam para mim. E hoje eu falo com autoridade daquilo que Ele fez sobre a minha vida, a vida da minha família. Então hoje eu experimentei verdadeiramente quem Ele é, os milagres dele. E quando essa pessoa, me manda esse áudio e faz essa profecia, nada tinha nos acontecido. E passa-se 4 anos
E eu estou aqui hoje realizando esse sonho. Sonho esse que o Senhor falou comigo que eu não precisaria preocupar com nada, que Ele seria providente em tudo. E realmente hoje a gente entende que essa promessa está sendo cumprida. E ao escrever o livro, eu vejo o seguinte, que a primeira história a ser transformada e curada foi a minha. Porque quando eu coloco ali naquele capítulo tudo aquilo que me causava dor, eu libero a cura. Da mesma forma que a minha vida foi transformada, assim também eu creio que todas as pessoas que vão estar com esse instrumento, né, um instrumento do Senhor, serão transformadas e curadas também. Dejane do passado, que bom que você não desistiu. Que bom que você sempre esteve com Ele em primeiro lugar. Que bom que você continuou dizendo para que Ele é bom, que Ele é fiel, independente do cenário. Que bom que o deserto não te definiu. Que bom que você continuou. Que bom que você acreditou em você, por você e pelos seus. E por todas as pessoas que o Senhor ainda vai te apresentar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Viver os sonhos de Deus, nem todos estão dispostos. Eu digo que tem muita renúncia. Tem muita dor. E muitas das vezes nós somos colocados realmente à prova. Quantas pessoas que falavam para mim assim, quem é esse Deus que você serve? Que você fala que é tão bom diante de tudo que vocês estão passando. E por muitas vezes eu falava com o Senhor que, Senhor, mas por que isso tudo está acontecendo com a minha família? Se o Senhor disse que a gente viria para cá e seria feliz aonde que a gente estava e a gente estava passando só para o deserto. E hoje eu entendo que eu não mudaria nada da minha história, nem uma vírgula, porque eu entendo que foi aí que Ele realmente me trouxe essa identidade formada em Cristo, sabe? Então, o primeiro agradecimento que eu faço é ao Senhor, porque quando houve a profecia que realmente esse livro não seria sobre mim, seria sobre Ele, é dele. Eu tô aqui somente como canal da graça dele, somente como instrumento. Eu só disse, eis-me aqui. Então eu agradeço, né, a Deus em primeiro lugar, porque toda a honra e toda a glória é dele. Agradeço ao Senhor por usar pessoas como esse amigo, como outros amigos também, que foram bocas de Deus para realizar essa profecia sobre a minha vida, para me impulsionar. Eu agradeço muito meu esposo, o Marcelo, a Mel, o Lucas, que são meus filhos, que pagaram um preço também junto comigo. Eu me lembro de dias de muita dor, de muita opressão, de muita perseguição. E a gente venceu, realmente foi com o joelho no chão, sabe? E se isso hoje está acontecendo, foi por honra e glória dele. Eu agradeço, se verdadeiramente, sabe, essas pessoas e todos, gente, todos, que o Senhor me apresentou e que acreditou e que está junto comigo, acreditando. Antes eu era uma menina indefesa, sempre atormentada quando bebê, mas meu pai me consagrou ao Senhor e essa fase passou. No decorrer da minha vida, eu me percebi na história, sabe? Criada por Deus, porque muitas vezes as pessoas não acreditam em você por você carregar uma simplicidade. Teve um momento da minha vida que eu me percebi literalmente naquela história escrita por Deus. Eu nasci no dia 13 de maio, dia da libertação dos escravos. Eu me chamo Joana d'Arc, né? A Joana do Arco, a heroína. Tenho paixão por história bíblica. Fiz história e eu me percebi numa história criada por Deus e o que eu estava nela. Eu não nasci 13 de maio por acaso. Eu não nasci... não me deram esse nome por acaso. Embora fossem, né? Pensassem que fosse o nome, mas que nome feio, né? Joana d'Arc, a Joana do Arco. Nessa minha história, eu percebi que eu fui uma criança inocente, mas que Deus já tinha escrito, já tinha programado a minha vida para ser quem eu sou. Demorou muito para eu perceber essa minha identidade de mulher
que trabalha com história, que trabalha com vidas através da história, através da poesia, alcançar vidas, né, com palavras que saem do coração de Deus para o meu coração, para o seu coração. Eu decidi mudar a partir do momento em que eu percebi essa minha história escrita por Deus e que eu alcançaria vidas, apesar de sofrer preconceito religioso, muito mais do que preconceito de cor, preconceito religioso. Eu comecei a entender o meu chamado para falar às pessoas, atingindo elas através da história e através da Bíblia, com conhecimento. Quando eu percebi o meu chamado para o ensino, para alcançar essas vidas, o meu propósito continua sendo de acalentar pessoas, sentir as dores com elas, chorar, me alegrar com elas, alcançar o coração das pessoas através da escrita. Eu já tenho 4 livros solos, né? Tentar passar aquilo que Deus me ensinou para as pessoas. Muitas coisas eu aprendi com Deus no secreto. Eu pedi a Deus que não fosse eu, não fosse a pessoa simples ou a pessoa muito elaborada, mas que fosse Deus aparecendo através da minha escrita. Escrever esse livro, Mulheres que Inspiram e Transformam, eu me senti ali junta com outras, porque quando nós estamos juntas, nós somamos uma força maravilhosa. Quando eu vi, eu já estava envolvida com mulheres magníficas, com histórias maravilhosas que impactam vidas, e eu pensei, eu sou mais uma dessas que vou alcançar vidas com muitas outras mulheres. Quando eu cheguei aqui, foi tudo planejado pelo Senhor, e eu cheguei já no hotel, já tinha ali pessoas específicas para nos guardar, desde o Uber, né, até as pessoas que estavam aqui nos cercando. Isso foi tudo escrito por Deus, e eu estou na história mais uma vez e com muitas mulheres. Eu diria para a Joana d'Arc do passado, aquela menina humilde, simples, que saiu do interior. Vivi muitos anos na Bahia com meu esposo. Eu diria para a Joana d'Arc, você nunca esteve sozinha. Você nunca estará sozinha. Ainda que a presença do Todo-Poderoso seja invisível, eu nunca estarei sozinha. Ainda que você tenha perdido inocência por várias circunstâncias da vida, seja simples como a pomba e sempre prudente como a serpente. A Ana do passado era uma Ana machucada, uma Ana destruída, com muitas feridas emocionais, muitas dores, muitos traumas. E a Ana que se tornou hoje, essa Ana que está aqui, é uma Ana curada, uma Ana com a sua identidade firmada em Cristo, uma Ana que encontrou no lugar secreto esse Pai que cuida, que cura, que revela essa identidade, que é somente no secreto que nós encontramos essa real identidade. O momento que eu decidi mudar foi o momento que eu perdi meu irmão. Fazia 10 anos que a gente não se falava, e eu decidi escrever uma carta para ele. Mas eu fiquei postergando essa carta, e chegou o momento que eu recebi uma ligação que ele tinha sido assassinado. E eu me cobrei tanto por não ter enviado essa carta, porque senti muita culpa de não ter enviado essa carta. E aí foi um tratar de Deus. Meu propósito, eu acredito que seja impactar a vida de outras mulheres, levantar outras mulheres, porque hoje em dia a gente sente que falta muito isso. Eu quero ser uma mulher que inspira outras mulheres. Assim como Deus transformou a minha vida, Ele pode transformar a vida de qualquer outra mulher. Foi um processo dolorido, reviver tudo que eu vivi. Eu sou uma mulher improvável, uma mulher que todos diziam que eu não seria nada. E hoje eu estar aqui é um milagre de Deus. E eu digo que o processo de escrever esse livro foi curador. Ele me trouxe cura emocional,
curou todas as minhas feridas e fez enxergar a mulher que Deus fez para eu ser. Suas feridas se tornaram raízes e elas floresceram. E hoje você se torna uma nova mulher, não definida por aquilo que as pessoas acharam, mas definida por aquilo que Deus me criou para ser. Eu era uma mulher insegura, tinha medos, não tinha consciência da minha ferida, das feridas, né? Principalmente da criança interior. E quem eu me tornei, depois de conseguir identificar, de ter consciência de como me aproximar mais de Deus, né? Porque a gente, sem a identidade reafirmada em Jesus, né? Quanto mais a gente está distante de Deus, a gente não consegue identificar as reais feridas, né? De onde elas estão vindo, o porquê. E só Deus na nossa vida para poder mostrar esse caminho para a gente fazer o caminho de volta, né? Então eu consegui abraçar a Camilinha, eu chamo, né? Que eu pude, porque a gente sempre nas dificuldades, tudo, a gente sempre pensa que as pessoas vão conseguir ajudar a gente a curar essas feridas. E na verdade não é. É a gente tendo a comunhão com Deus para que Deus mostre para a gente como que vai ser, né? Não é nada fácil, é dolorido, é um processo muito doloroso, não é pouco não. Então eu me tornei uma mulher mais corajosa, mais confiante, com um posicionamento, com a minha identidade real em Cristo. Eu consegui entender o propósito que Deus tem na minha vida, né? Então não é algo aleatório, assim. Em todas as áreas da minha vida, eu sempre peço direção para o Espírito Santo, para que Deus possa mover, para poder também levar a mensagem baseado no nosso trabalho também, e na nossa vida, para ajudar outras pessoas também a identificar as dores, né? O que fez eu mudar foi que com as minhas atitudes, de forma geral, tanto no meu estúdio, eu queria ajudar as pessoas com a minha própria mão, com a minha própria força, conscientizando as pessoas do não embelezamento a qualquer custo. No meu lado pessoal, como mãe, por exemplo, eu queria tudo na força. Filha, é pra cá. Então a minha comunicação, ela não estava sendo com propósito, né, mais clara ou objetiva. Eu achava que estava clara, mas depois de ter essa comunhão com Deus e entender que a comunicação tem que ser com propósito, e tudo tem que ser com o direcionamento dele. Aí eu pude conseguir passar essa mensagem com mais clareza, né? E mostrar o caminho também para que conseguisse amenizar essa dor, né, das pessoas. Então, com esse reposicionamento, eu pude perder o medo. Estar aqui, diante das câmeras, por exemplo, era algo muito difícil para a gente. É doloroso, porque é algo também que eu não queria. Então, escrever um livro, eu nunca sonhei em escrever. Seguir como palestrante, isso não foi um sonho. Esse sonho nasceu no coração de Jesus, não meu. Eu queria ser mãe e ser cabeleireira. Com todo esse propósito, onde eu ouvi Deus, né, o chamado de Deus, eu falo que Deus usou a Grazi, né, através do zona de conforto. Me tirou da zona de conforto. Então eu estava vindo na zona de esforço. Cada vez que eu dava um passo, é dor, né? Porque não foi algo que eu quis. Então eu decidi fazer aquilo que eu não queria. Então fazer o que a gente quer é muito fácil. É muito fácil eu trabalhar com o que eu quero. Então assim, o que eu sempre quis, ser cabeleireira, que é levar o embelezamento, né, para as pessoas se sentirem melhor, para as pessoas também através do embelezamento, elas aumentar a autoestima. Só que o que eu vi que foi o chamado de Deus, mostrar para essas mulheres a mensagem que a real beleza, ela não vem do externo, né, de fazer uma maquiagem, de fazer uma mecha, uma coloração, e sim delas entender que essa aproximação com Jesus, elas vão resgatar a própria identidade e não fazer algo para ficar parecendo com uma amiga ou fazer também algo que o marido ou alguém queira impor para que elas fizessem. E sim realçar a beleza natural dela, né? Porque a real beleza, a verdadeira beleza é essa identidade firmada em Cristo e não ficar com máscara, copiando outras pessoas e um embelezamento a qualquer custo sendo em excesso.
algo para ajudar, para a gente ficar um pouco melhor, sim, mas assim, aquele excesso, e também na parte na minha área, o formol, por exemplo, eu sempre quis conscientizar as pessoas para não fazer, porque é cancerígeno, traz várias consequências, não somente para elas, mas sim para toda a família. Então, assim, eu senti o chamado, assim, um desconforto no meu coração, porque, assim, toda vez que eu fazia, eu sabia o malefício que ia gerar na família, para os filhos. E se tem um caminho que vai ser menos doloroso, que vai ser prazeroso, eu falava, Senhor, como que eu não consigo passar isso para elas? Parecia que cada vez que eu mostrava para elas esse caminho, eu sofri muita rejeição no começo, porque eu era dentre 3% dos profissionais que falavam isso, né? Enquanto que todo o resto falava sim para esses procedimentos. Então, eu sentia assim, essa rejeição por isso. Aí, pelo propósito, eu falei, não, eu não posso. Eu, no caso, por exemplo, tive perdas, né, financeiras, porque eu tive que, na verdade, assim, perdas que eu falo, eu ressignifiquei e falei, eu vou aprender mais ainda. Aí entra a tricologia na minha vida, né? Que aí eu me tornei terapeuta capilar, mas com esse conhecimento de tratar a pele do couro cabeludo, eu sempre mostrei para elas que tem a ver, o cabelo, ele mostra que a gente tem que ter um equilíbrio entre as nossas saúdes, que é o emocional, físico e mental. E isso não tem como a gente ficar distante de Deus. E uma das coisas que eu senti também, que quando eu falava de Deus, né, porque como não falar de Deus e ser grata por tudo que Ele faz na nossa vida? Elas falavam assim, mas se você falar muito de Deus, você pode distanciar, né, outros clientes, inclusive na escrita do livro. E eu falava, o meu capítulo é para quem precisa da mensagem, que tá, né, para quem quer também, né? Então, isso me gerou um desconforto grande. Durante a trajetória, na escrita, eu pude ver que a minha autoestima estava baixa, né? Aí eu consegui, foi um transbordo na minha vida, eu mergulhar na minha própria história. Então, transformou a minha vida. Então, muitas outras decisões eu tive diante dela, né? E em querer sempre buscar o melhor para mim, porque eu sempre cuidei muito das pessoas. É um trabalho que é maravilhoso, a gente cuida e transborda na vida das pessoas, mas a minha estava ficando um pouquinho assim a desejar, pela minha própria escolha, né? Então eu pude olhar para mim e reavivar a minha identidade também, não somente em Cristo, mas também realizar algumas coisas que eu queria também para mim, né, como profissional, para melhorar. E o livro foi o sonho que eu te falei, né? Foi um sonho que Deus sonhou para mim. E assim, eu quero continuar aprendendo, continuar buscando para não parar, né? Para não parar no primeiro, né? Aí eu tive a oportunidade durante o processo da escrita de ter mais 2 convites também, né? Então eu não parei, eu realizei mais outros 2. Né? Então foram muitas bênçãos que Deus derramou na minha vida. E deixar a mensagem para as pessoas de que, assim, para não desistir quando, às vezes, que nem eu comentei, por uma dependência emocional ou alguma outra situação que possa vir a acontecer, para não desistir da vida. Antes, era uma Lorena que silenciava as suas dores, se diminuía para poder caber, se diminuía para poder não perder as pessoas. Era a Lorena que estava mergulhada na dor. Essa era a Lorena. Que os olhos, por mais que o meu coração, e eu sempre tive muita fé, por mais que eu sempre acreditei nessa bondade, nessa graça do Senhor, mas por causa da dor eu estava me perdendo e me anulando, me diminuindo. A Lorena de hoje, isso não quer dizer que não tenha circunstâncias e que não tenha desafios. Mas hoje, a Lorena de hoje, ela entendeu que ela precisou desabrochar. Teve um ponto específico que eu entendi que eu precisava mudar e sair daquele lugar. O momento que eu decidi mudar foi quando realmente tudo estava escuro. Tudo estava tão profundo. Eu estava tão encolhida. Tão profundamente na minha dor, eu tive que entender que mudar é um ato de coragem, é um processo. E isso não quer dizer que esse processo ele vai ser fácil. O meu processo me levou por várias vezes a revisitar o lugar da dor. Mas eu entendi que eu precisava sair daquele lugar. Hoje, o meu propósito, diante de tudo aquilo que eu vivi, é que realmente
eu vou ser e estou sendo já canal de bênção para a cura de outras mulheres que se viram perdidas e feridas nos lugares que talvez elas esperavam que seria um lugar de abrigo, como eu também fui. E hoje eu entendi que eu sou instrumento de cura para a vida dessas mulheres. Olha, escrever esse livro, para mim, toda a honra e toda a glória é dele, é por ele. Porque foi a força dele que me tirou daquela caverna. Foi através do amor dele. E todas as vezes quando eu disse sim para esse livro, o Senhor me levou. Todas as vezes, cada palavra que eu ia escrevendo, Ele me levou de volta no lugar de dor. Mas cada vez que eu ia revisitando aquele lugar, era uma cura dentro de mim. Era uma cura diferente. Era o Senhor dizendo para mim o quanto Ele me amava e o quanto Ele nunca deixou de me amar. Que ele sempre esteve comigo, porque quando nós estamos nesse lugar, muitas vezes as vozes que vêm para nós é que existe a ausência de Deus, que existe a ausência de amor, a ausência de fidelidade. Mas em todo tempo, cada vez, e quando eu tive o contato com o PDF que veio do livro, eu disse, Senhor, somente o Senhor para fazer isso na minha vida. Porque cada palavra, primeiramente, saiu do coração dele e da transformação que ele começou a fazer. Eu ainda estou no processo, mas esse processo me trouxe muita libertação, trouxe muita cura para minha alma, até mesmo para minha saúde física. Né? Estou no processo da cura da obesidade, porque a obesidade também é uma doença. E o Senhor, Ele em todo tempo, Ele me ensinou que todas aquelas palavras, parágrafo por parágrafo, era como se eu estivesse liberando tudo aquilo que eu havia passado. E que a minha dor agora, ela não ia ser mais a dor, mas ela ia ser canal de cura para outras mulheres. Para a Lorena lá de trás, eu dou os parabéns para ela. Para aquela menina que ela realmente era improvável. Veio de uma família que ninguém acreditava, que nem ela mesma se acreditava. E eu diria para essa Lorena, como uma frase que foi confirmação aqui ontem, que Deus não deixa, Ele não anula os processos. Ele não rejeita os processos, Ele não deixa o processo para trás, os processos fazem parte da minha vida. E que eu diria para essa Lorena, que passar pela dor não é a ausência de Deus, mas é o propósito dele para entender quem eu era e que eu consegui, que eu cheguei até aqui. E quem eu ainda serei, porque o processo ele nunca acaba. E eu olho para mim hoje, eu vejo que eu estou numa grande construção interna, externa, e para toda a minha família, para os amigos de Deus, para as pessoas que estão à minha volta. Então, essa é a evolução, o meu ato de coragem. E eu diria para essa Lorena, parabéns, você chegou até aqui, você não desistiu, você permaneceu. Porque o mais importante de tudo isso, eu permaneci firmada na promessa que lá atrás Ele havia liberado sobre a minha vida. A Franciele Rosa de antes era uma mulher insegura, com medo, achava que eu não ia chegar onde eu cheguei. E hoje eu me tornei uma mulher forte, corajosa, posicionada, sabendo o que eu quero em Deus e se manter nessa posição. Isso que me fez crescer. Foi através desse chamado do Senhor, onde Deus me mostrou o porquê que eu fui chamada, o propósito que Ele tinha sobre a minha vida, que era maior do que eu imaginava. Entendi que era o sonho do Senhor para a minha vida. É um sonho que eu nunca imaginei que o Senhor tinha sobre mim. E Ele já tinha escrito esse livro na minha história. Alcançar vidas para Jesus. Através do meu amor, do meu cuidado
Eu tenho um chamado muito forte, onde Deus usa a minha profissão também, que eu sou esteticista, eu cuido da beleza, eu cuido daquela mulher que é insegura, não tem amor próprio, e é autoestima. Eu cuido da autoestima dessa mulher que às vezes deita na minha maca, indefesa, insegura, onde eu trago o amor de Jesus. Escrever esse livro foi algo surreal na minha vida. Eu entendi que tinha algo além do meu propósito, era um propósito do Senhor, onde um tempo atrás eu passei por uma dor, mas eu nunca imaginei que o Senhor usar aquela dor como um propósito para alcançar tantas vidas, onde a minha dor serviu de inspiração para tantas mulheres a não desistir do seu chamado, do seu propósito. Eu me senti honrada pelo Senhor, porque eu nunca imaginei que a minha dor ia gerar aí um testemunho com um propósito. Eu tenho muito orgulho da mulher que eu me tornei, porque eu cresci espiritualmente. Então, o propósito de tudo isso foi crescer em Deus, porque muita coisa se transformou na minha vida quando eu me posicionei. Então, a Franciele de antigamente, antes desse livro, era uma mulher sem posicionamento, sem atitude. E quando eu entendi qual que é o meu verdadeiro chamado, eu me posicionei e muitas coisas se transformaram na minha vida. E eu não vou parar mais, porque eu tenho um chamado para o Senhor. Existem histórias que não nasceram para permanecer em silêncio. Histórias de mulheres que passaram por dores, perdas, recomeços, medos, mas decidiram não parar. Mulheres que entenderam que aquilo que viveram não era o fim, era preparação. Cada lágrima, cada processo, cada cicatriz carrega uma mensagem. Uma nova estação não foi só um evento. Foi um encontro de mulheres que escolheram se levantar.